É necessário que te acostumes a passar da oração às outras ocupações de tua profissão, por mais contrárias que te pareçam aos sentimentos e resoluções da meditação. Assim, um advogado deve saber passar da meditação ao escritório, um negociante ao comércio, uma dona de casa aos cuidados do lar doméstico, com tanta suavidade e calma que seu espírito em nada se perturbe. Pois, querendo Deus igualmente uma e outra coisa, é necessário passar de uma a outra com uma devoção inteiramente igual e com uma submissão completa à vontade de Deus. Há de acontecer algumas vezes que, mal acabaste a preparação para a meditação, já a tua alma se sente tão comovida que de repente se eleva a Deus. Então, Filoteia, abandona todo o método que até aqui te expus, porque embora o exercício do entendimento deva preceder o da vontade, se o Espírito Santo opera em ti por essas santas impressões de tua vontade, não vás procurar excitar no espírito, pelas considerações da meditação, aqueles santos afetos que já possui no coração. Enfim, é uma regra geral que se deve dar larga expansão aos afetos que nascem no coração e nunca os reprimir e deter cativos em tempo algum que se façam sentir, seja antes, seja depois das reflexões. A mesma regra hás de seguir a respeito daqueles outros atos de piedade que fazem parte da meditação, como a ação de graças, a oblação de si mesmo e a oração, uma vez que a conserves em seu lugar determinado no fim da meditação. Quanto às resoluções que se conformam aos afetos, naturalmente só devem ser tomadas depois dos afetos, ao terminar a meditação, porque tendo que nos representar muitos objetos particulares e familiares, podia isso produzir distrações se as ajuntássemos aos afetos. Muito útil é, enfim, usar de alguns colóquios neste exercício da vontade, dirigindo-nos ora a Nosso Senhor, ora aos anjos e aos santos, máxime aqueles que tomam parte no mistério que se medita, a si mesmo, ao seu coração, aos pecadores e até às criaturas irracionais, como fez Davi nos Salmos e outros santos em suas meditações e orações. Capítulo 9. A aridez espiritual na meditação. Se acontecer que não aches prazer na meditação, nem sintas aí consolo algum para a tua alma, eu te conjuro, Filoteia, a não te perturbares com isso, mas procura remediar o mal com os alvitres seguintes. Recita algumas das orações vocais em que teu coração se compraz, de preferência. Queixa-te amorosamente a Jesus Cristo. Chama-o em teu socorro. Beija respeitosamente a sua imagem, se a tens à mão. Confessa-lhe a tua indignidade. Diz-lhe com Jacó: de modo algum, Senhor, me afastarei, se não me abençoardes, ou então, como a mulher cananeia. Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Às vezes podes tomar um livro e ler devotamente, até que teu espírito esteja mais concentrado e disposto. Excita o coração, o mais vivamente possível, por algum ato exterior de devoção, prostrando-te por terra, cruzando os braços ao peito, conservando um crucifixo entre as mãos. Tudo isso, naturalmente, só se sentires sozinha. Se após tudo isso a tua secura espiritual não se atenuar, ainda não desanimes, Filoteia, mas conserva-te sempre na presença de Deus com todo respeito. Bem sabes quantos cortesãos há que 100 vezes por ano vão à corte, sem esperança alguma de falar com o príncipe, mas somente para serem vistos dele, lhe prestarem homenagem, ou, como se costuma dizer, lhe fazerem corte. Assim, Filoteia, entremos em oração com simplicidade, tendo unicamente em vista o nosso dever. Se a Divina Majestade se dignar de nos falar, por suas inspirações, ou de dar-nos a graça de lhe falar,
será certamente uma honra imensa e um prazer delicioso. Mas se nos recusa esta graça e nos deixa sozinhos, sem corresponder-nos, como se não nos visse de todo ou não estivéssemos em sua presença, não saiamos logo dali. Ao contrário, aí devemos permanecer com resignação, com profundo respeito e com espírito tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, a nossa paciência e perseverança nos fará achar graça diante de seus olhos, e a primeira vez que voltarmos à sua presença, ele nos receberá com olhares favoráveis e falará conosco no santo comércio da meditação, e em suas consolações nos fará saborear a suavidade inefável do seu espírito. Mas, mesmo que até isso nos falte, contentemo-nos, Filoteia, com a honra de estar a seu lado, presentes aos olhos de sua admirável majestade. Capítulo 10. A oração da manhã. Além da oração mental e vocal, há ainda outros tempos e modos de rezar. E o primeiro exercício de todos é a oração da manhã, que deve ser uma preparação geral para as ações de todo o dia. Aí tens um método de fazê-la bem. 1. Adora a Deus com uma veneração profunda e agrada-se-lhe de ter conservado durante a noite. E se a tua consciência te acusa de alguma coisa desde o último exame, pede-lhe perdão. 2. Considera que o dia presente te é dado para mereceres a bem-aventurança eterna e propõe-te firmemente empregá-lo todo nesta intenção. 3. Muito útil é preveres as ocupações deste dia, as tuas ocasiões prováveis de glorificar a Deus, as tentações que te proporcionará a cólera, a vaidade ou uma outra paixão. Feito isto, prepara-te por uma santa resolução a aproveitar bem todos os meios que terás para servir melhor a Deus e progredir na perfeição. Ao contrário, arma-te com toda a firmeza de espírito para evitar ou para combater e vencer tudo o que lhe servir de obstáculo. Esta simples resolução, porém, não é bastante. É preciso firmá-la prevendo os meios que te serão disponíveis para pô-las em prática. Por exemplo, se prevejo que irei tratar com uma pessoa facilmente irascível sobre um negócio, não só me hei de precaver dos meios que me estão à disposição para não ofendê-la, mas também para que não se ire, verei como lhe falar branda e gentilmente, ou, se for necessário, para contê-la, pedirei às outras pessoas que o façam junto comigo. Se prevejo que tenho de visitar alguns doentes, disporei tudo à hora, todas as circunstâncias, as maneiras mais próprias de consolá-los e os socorros que lhes poderei levar. 4. Reconhece diante de Deus, com humildade, a tua completa impotência de fazer qualquer coisa dessas, tanto praticar o bem como evitar o mal, e fazendo assim como se tivesses o coração entre as mãos, oferece-o com as tuas boas resoluções à Divina Majestade, suplicando-lhe que o tome debaixo de sua proteção e o fortifique em seu serviço. Dize-lhe: ó Senhor, eis aqui este pobre e miserável coração, a quem por vossa bondade infinita dais hoje estas boas resoluções. Mas, ele é fraco e inconstante demais para fazer o bem que deseja, sem que lhe deis a vossa santa bênção. Nessa intenção vos invoco, ó Pai de misericórdia, pelos merecimentos da paixão de vosso Filho, a cuja glória eu o consagro neste dia e para todo o resto da minha vida. A esta breve oração, acrescenta a invocação da Santíssima Virgem, do anjo da guarda e dos santos, a fim de que com sua proteção te ajudem. Demais, esta oração que fará pela manhã, e se puder ser antes de saíres do quarto, deve ser fervorosa e ardente, para que a bênção de Deus que aí obtiveres se estenda sobre todo o dia. Peço-te encarecidamente, Filoteia, que nunca as omita. Capítulo 11.
a oração da noite e o exame de consciência. Como antes da refeição corporal tiveste o alimento espiritual pela meditação, será de grande proveito tomares também deste alimento espiritual antes do chá à tarde. Escolhe alguns minutos antes desta refeição e prostra-te diante de teu Deus aos pés do crucifixo, lembrando-te contigo mesmo da dissipação do dia. Reacende em teu coração o fogo da meditação da manhã, por atos de profunda humilhação, por suspiros de ardente amor a Deus, e aprofunda-te, abrasada deste amor, nas chagas do amantíssimo Salvador. Ou então vai repassando em teu espírito e no fundo do teu coração tudo quanto saboreaste na oração, a não ser que prefiras ocupar-te de um novo objeto. Quanto ao exame de consciência que devemos fazer antes de nos deitarmos, não há ninguém que ignore. 1. Devemos agradecer a Deus de nos ter conservado durante o dia. 2. Examinam-se todas as ações, uma a uma, e as suas circunstâncias. 3. Achando-se alguma coisa de bom, feita neste dia, dá-se graças a Deus. Se ao contrário, se ele tem ofendido por palavras, por pensamentos e por obras, pede-se-lhe perdão por um ato de contrição, e deve abranger a dor dos pecados cometidos, o bom propósito de corrigi-los e boa vontade de confessá-los na primeira ocasião. 4. Depois disso, recomenda-se à divina providência, seu corpo e sua alma, a Igreja, seus parentes e amigos, invoca-se a Santíssima Virgem, os santos e os anjos da guarda, pedindo-lhes de velar sobre nós. Feito isso, com a bênção de Deus, vamos tomar o repouso que Ele quer que tomemos. Nunca se deve omitir esta oração da noite, assim como a da manhã, pois como pela oração da manhã se abrem as janelas da alma para o sol da justiça, assim pela oração da noite elas se fecham para as trevas do inferno. Capítulo 12. Do recolhimento. Neste ponto, Filoteia, desejo que sejas mais dócil ainda em seguir os meus conselhos, porque penso que daí muito depende para o teu adiantamento. Lembra-te, as mais vezes que puderdes durante o dia, da presença de Deus, servindo-te de um dos 4 meios de que tenho falado. Considera o que Deus fez e o que tu fazes, e verás que Deus tem continuamente os olhos pregados em ti com um amor inefável. Ó meu Deus, hás de exclamar, por que não emprego sempre os meus olhos para contemplar-vos, assim como vós estáis sempre olhando para mim com tanta bondade? Por que pensais tanto em mim, Senhor? Por que eu penso tão raras vezes em vós? Onde é que estamos nós, minha alma? A nossa verdadeira habitação é em Deus. E onde é que nos achamos? Os passarinhos têm ninhos onde se refugiam. Os veados têm os matos e moitas para se esconderem ao abrigo dos caçadores e dos raios ardentes do sol. Nosso coração deve escolher para si também, todos os dias, um lugar, ou no Calvário, ou na chaga de Jesus Cristo, ou em outro lugar perto dele, para se retirar, de tempos em tempos, para repousar do bulício e calor dos negócios exteriores e para se defender dos ataques do inimigo. Sim, 3 vezes feliz é a alma que em verdade pode dizer a Nosso Senhor: Vós sois o meu lugar de refúgio, a minha fortaleza contra os inimigos. À sombra de vossas asas, respiro um ar dulcíssimo e estou seguro, ao abrigo das intempéries do tempo. Lembra-te, Filoteia, de retirar-te muitas vezes à solidão do teu coração, ao passo que as tuas tarefas e conversas o ocupam exteriormente, para estares a sós com teu Deus. Tudo que te cerca não lhe pode fechar entrada, porque tudo isso está fora de si mesma. Este era o exercício ordinário de Davi no meio de suas múltiplas e importantes ocupações, como vemos muitas vezes nos Salmos. Ó Senhor, estou sempre convosco, sempre vos estou vendo, meu Deus, diante de mim.
Levantarei os meus olhos para vós, ó meu Deus, que habitais no céu. Meus olhos estarão sempre em Deus. Com efeito, tão sérias não são, de ordinário, as nossas conversas, nem exigem tanta aplicação às nossas ocupações, que não possamos subtrair-lhe um pouco de atenção para nos retirarmos à querida solidão. Como os pais de Santa Catarina de Sena não lhe deixassem tempo em lugar algum para suas orações e meditações, Nosso Senhor inspirou-lhe o pensamento de erigir um oratório no fundo do coração, onde pudesse refugiar-se em espírito no meio das ocupações penosas que seus pais lhe impunham. Ela assim fez, e com facilidade pôde suportar todas as contrariedades do mundo, porque, como costumava dizer, se encerrava neste aposento interior, onde se consolava com seu esposo celeste. Tornou-se esta sua prática ordinária e desde então muito a recomendava aos outros. Recolhe-te às vezes à solidão interior do teu coração e aí, num completo desapego das criaturas, trata dos negócios de salvação e perfeição com Deus como dois amigos que cuidam familiarmente de seus negócios. Dize-lhe como Davi: tornei-me semelhante ao pelicano do deserto, cheguei a ser como a coruja no seu albergue. Vigiei e estou como o pássaro solitário no telhado. Tomando essas palavras no sentido literal, elas querem dizer que este grande rei acostumara seu coração à solidão e passava cada dia algumas horas entregue à contemplação das coisas espirituais. Interpretando-as, porém, num sentido místico, elas nos descerram 3 belíssimas solidões para onde nos podemos retirar com o nosso amantíssimo Jesus. A comparação da coruja